texto para a nossa meditação, a gente já leu ele hoje, Salmo 25. Nós vamos abrir lá. Eu fiz questão que nós lêssemos ele inteiro no começo do culto, para que agora a gente vá meditar em algumas partes menores. Nós estamos neste mês de setembro, então falando aí sobre prevenção ao suicídio, Setembro Amarelo, essa campanha de conscientização. Nós já falamos sobre as verdades que nós não podemos esquecer. E a principal delas é que nós somos filhos e filhas de Deus. Que nós devemos lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade. Falamos sobre a questão do suicídio e como ajudar pessoas em situações assim. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre depressão. Salmo 25, eu vou ler lá no finalzinho os versículos 16 e 18, que diz assim: volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias. Considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Agora o 20. Guarda minha alma e livra-me, não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Preserva-me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero. Esse salmo, o salmista está realmente todo atribulado, ele pede alívio da tribulação do coração. A depressão a gente sabe que nada mais é que um coração atribulado. Então, esse salmo, que é um acróstico, uma ferramenta da poesia hebraica, lembra o acróstico quando a gente faz lá para o Dia das Mães? Mamãe! Aí o M é uma coisa, o A é outra coisa, o M... Então, esse salmo no original, ele é um acróstico. Ele tem essa ideia, isso é uma demonstração da beleza da poesia, da língua hebraica. E é interessante porque Deus vem nos mostrar que a poesia é importante para o homem. Esse salmo, ele expressa o lamento de um indivíduo. Um indivíduo que expressa o seu lamento, a sua tribulação, a sua angústia, através de poesia. Esse salmo, que é atribuído a Davi, só em um versículo ele fala de comunidade, mas na maior parte dele ele fala dele, do coração dele, do que está acontecendo dentro dele. E os salmos, eles são maravilhosos por isso, porque eles, diferentemente de toda a palavra que Deus fala a nós, os salmos, na maior parte deles, é nós falando a Deus. Como nós devemos buscar a Deus, como obter assistência divina, né? Então, é interessante porque ele vem nos mostrar aqui. Ele está angustiado, o contexto não fala o motivo da tribulação dele, mas a primeira coisa que ele reconhece é que Deus é soberano e que ele faz uso disso de alguma forma para disciplinar ele e até para castigá-lo, mas ele entende que ele desfruta de algum favor diante de Deus e ele pede livramento. Ele implora o auxílio do Espírito Santo para que, sustentado por ele, ele possa passar por essa dificuldade, passar por essa tribulação, por essa angústia e continuar firme no Senhor. Davi, ele reconhece aqui que as suas tribulações eram causadas tanto pelos próprios pecados como pelos ataques de forças externas. Então, quando a gente pensa em depressão, nós precisamos pensar em vários tipos de depressão e de várias origens e de vários fatores. Os sintomas da depressão podem variar de leves a graves, né? E aqui eu gostaria de fazer uma abrangência mais técnica da coisa para a gente entender o que esse texto tem para falar para nós sobre isso. A gente pode dizer que a depressão pode incluir, às vezes, um ou outro sintoma, ou todos, ou nenhum. Tudo depende da pessoa. Então, por exemplo, é uma tristeza ou um humor deprimido, uma perda de interesse, de prazer, de vontade, das atividades que a gente gosta de fazer, mas a gente perde a vontade de fazer aquilo que a gente gosta. A gente tem alteração de apetite, de peso, de ganho ou não, porque a pessoa deprimida, ela pode não comer ou ela pode comer em excesso. Então, vai depender de cada pessoa. Então,
ela pode ter problema para dormir, ela pode ter insônia, ou ela pode ter excesso de sono. Eu quero dormir para esquecer de tudo. Ela geralmente vai ter perda de energia, né? Não vai estar mais ligadona, vai ter um aumento da fadiga, tudo cansa, tudo é difícil, tudo traz sofrimento. Geralmente a depressão é acompanhada de baixa autoestima. Também a presença do sentimento de culpa, né? Dificuldade para pensar, dificuldade para se concentrar, para tomar decisão. A gente assistiu a palestra lá em Araraquara do Conexão e o psicólogo contou a história de uma senhora de 70 anos que estava depressiva e ela parava antes do almoço na frente do fogão e ela não sabia o que decidir para fazer para o almoço. Decisão simples, coisas do dia a dia, a pessoa perde essa capacidade de decidir que roupa eu vou. Então, apesar que tem gente que sem depressão já é uma dificuldade, né? Os maridos que o digam. Mas o fato é que assim, a pessoa ela tem muita mais dificuldade. E pensamentos de morte, de suicídio pairam sobre a sua cabeça, né? Nós vimos na semana passada que a depressão é a principal causa do suicídio, né? Então, os sintomas, eles devem também persistir por mais de 2 semanas. Não é porque eu estou triste hoje que necessariamente eu estou com depressão. Mas se isso for pertinente, a gente deve buscar ajuda. A gente precisa buscar ajuda, ser franco. Uma amiga minha, a Bruna, que inclusive vai falar no acampamento, a Bruna Messina, ela comentou uma postagem minha, eu achei maravilhoso. Ela falou assim, a presença de franqueza não quer dizer fraqueza. Eu tenho que ser franco comigo. Eu não estou me sentindo bem. Isso não quer dizer que você é fraco. Quer dizer que você precisa de ajuda. Então, a depressão ela pode afetar qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Porque a gente tem aquela coisa, nunca vai acontecer comigo. Né? Então, tem vários fatores que podem também gerar um quadro depressivo. Pode ser um problema bioquímico, às vezes um hormônio que você não esteja produzindo bem, serotonina, por exemplo. É algo que o cérebro é responsável e você pode ter uma dificuldade. Pode ser um problema genético, já é comprovado que geralmente tem uma incidência genética. Famílias com alto índice de depressão têm a tendência de que a próxima geração também seja depressiva. Pode ser uma questão de personalidade. Algumas pessoas são mais introspectivas, mais quietas e acabam de tanto ficarem reservadas, ou também o contrário, porque às vezes a gente pensa que a pessoa que está exposta, que o popular não tem depressão, mas às vezes ele está tão ali na frente da linha que depois que ele sai dali, ele fala assim, quem sou eu? E isso também gera. Então também tem os fatores ambientais. Às vezes eu estou num ambiente de muito estresse, às vezes no meu trabalho tem aquele momento que você tem que cumprir aquela meta e existe aquela pressão que você começa a surtar. Literalmente, você não aguenta. Então, existem vários fatores. Outros fatores também que podem desencadear a depressão são transtornos psiquiátricos, né? A pessoa pode ter uma outra doença psiquiátrica, uma esquizofrenia, algum outro problema que pode gerar depressão. Também o estresse ou ansiedade crônica e por aí vai. Disfunções hormonais, problemas na tireoide, por exemplo. O excesso de peso também, a pessoa sedentária pode ter depressão, porque o praticar esporte faz bem para o corpo. Nós temos um corpo que foi feito para se mover. E isso gera bem-estar. Né? O exercício ele libera hormônios, dopamina, hormônios que geram bem-estar. E se a gente não faz exercício, não, eu sou magro, fico o dia inteiro na frente do computador. Aí de repente começa a ficar depressivo e não entende por quê. Né? Então isso incide. Vícios, a pessoa às vezes está nas drogas, no álcool. O álcool é, por exemplo, um depressivo, né? Então tem isso. Uma coisa que a gente não se dá conta que gera depressão: hiperconexão, excesso de estímulo. Ficar o dia inteiro ligado em rede social e internet. A gente estimula demais o nosso cérebro. Fora aquilo que você vê lá. Que às vezes aquilo que você vê lá também gera angústia em você, porque você vê todo mundo sorrindo, todo mundo com casa nova, com carro novo.
você pensa, meu Deus, o que eu estou fazendo de errado? Isso vai gerando uma angústia, uma ansiedade assim na gente que também faz mal. Então, o hiperestímulo, né? Também isso faz mal e também o que a gente vê. Por exemplo, uma separação conjugal, ou seja, os nossos relacionamentos, dependendo como a gente lida com isso, também pode gerar depressão, porque eles geram estresse, a morte de alguém querido, né? O luto em si, ele não é depressivo. Mas como eu lido com o luto, pode ser. Né? Então, um estágio de luto pode durar até 2 anos. Só que se eu não souber cuidar do luto, esse luto também pode virar depressão a longo prazo. Né? Então, é diferente também de uma pessoa que perdeu alguém, a gente querer que ela saia rindo no outro dia. Não é isso. Né? São estágios e isso somente um profissional capacitado pode afirmar, não, ela está no estágio de luto, ou é no estágio de depressão, mas a perda de alguém, a perda do emprego, a perda, por incrível que pareça, de um animal que está muito tempo na família, é como se fosse alguém da família, isso dói tanto quanto uma pessoa. Um desemprego prolongado, que você vive aquela angústia que você quer pagar o aluguel, você quer pagar as contas, você está recebendo ligação de cobrança, mas você não queria dever, é que você não tem como pagar. Isso também pode gerar angústia e outras coisas crônicas, enfim. Então, como a depressão pode ser tratada? Antes da gente falar sobre isso, até deixei lá as causas, né, que eu já falei, e os sinais, né, que é os pensamentos ruins, a falta de interesse, alteração de peso, dormir muito, dificuldade. Depois eu posso passar esse quadro lá no grupo para a gente poder estar mais por dentro, mas basicamente é tudo que eu falei até aqui, né? As causas e os sinais. Antes do diagnóstico ou do tratamento, né, um psicólogo ou um médico psiquiatra, ele vai fazer uma avaliação completa, incluindo aí uma entrevista, e possivelmente até um exame físico, vai fazer um exame de sangue para avaliar. Em alguns casos, um exame de sangue é suficiente. Eu falo por mim, o ano passado, em março, abril, eu estava bem mal. Eu descobri que era a minha tireoide que não estava funcionando bem. Depois do tratamento adequado, ela voltou a funcionar, então tudo ficou certo. Mas a avaliação é importante. Se a gente tem se sentido triste, tem apresentado algum desses sintomas por mais de 15 dias, a gente precisa de uma avaliação, a gente precisa buscar pessoas. A avaliação é identificar esses sintomas primeiro, fazer um histórico médico, um histórico familiar, quais são os fatores aí da depressão, e também a religião tem um peso importante para ajudar a diagnosticar. Então, o que a gente precisa ter em mente, que é importante, a depressão está entre os fatores, os transtornos mentais tratáveis. Existe tratamento. A pessoa pode ter depressão ao longo de toda a vida? Sim. Ela pode ter casos eventuais, marcados de tempo, ou pode ser durante... Sim, mas é tratável. Não é um caso sem tratamento. Porque às vezes a gente até escuta, aquilo lá não tem mais jeito. Mas tem. Entre 80% e 90% das pessoas com depressão, elas reagem bem ao tratamento. Quase todos os pacientes, eles ganham alívio dos seus sintomas quando eles são devidamente tratados. Quando eles têm amparo espiritual, amparo psicológico, amparo médico. É importante isso, porque o que tem sido visto ultimamente, que até o psicólogo falou na palestra, falou, o problema é que as pessoas não estão se tratando. Elas chegam nos consultórios, geralmente com casos de grave a gravíssimos. E aí, para fazer isso voltar ao normal, é muito mais difícil. Então, a gente não se dá conta, mas, por exemplo, quando a gente pensa num câncer, quanto mais cedo a gente descobre, mais fácil e rápido de tratar. A depressão é uma doença e tem esse mesmo paradigma. Quanto mais cedo eu tratar, quanto mais leve for o caso, melhor. A gente não pode deixar chegar num esgotamento, chegar no máximo a ter uma tentativa de suicídio. Às vezes a gente não percebe, a pessoa às vezes ela nem planejou,
mas às vezes ela fez assim, toma 2 comprimidos a mais, tomara que eu não acorde. Isso já é uma tentativa de suicídio. Ou seja, já é um extremo que já está para grave e gravíssimo. Então, é muito importante. Então, o tratamento pode envolver medicação? Pode. Não é, cada pessoa é uma pessoa. Por isso que a gente não tem que julgar. Então, uns vão tomar medicamento, outros vão precisar só do acompanhamento do psicoterapeuta, do acompanhamento espiritual, ou todos juntos. Porque o ideal é ter tudo junto. Quando eu falo acompanhamento espiritual, é pastoral. Alguém que senta comigo e ora comigo. Alguém, o psicólogo é aquele que eu vou lá abrir o coração, vou falar dos problemas daquilo, e de repente eu vou precisar ir no médico, vou precisar tomar um comprimido para poder dormir. Porque se você tiver num sistema de insônia, por exemplo, você não conseguir dormir, isso vai te afetar. Então, às vezes é um combinado. Às vezes, um ou outro já é suficiente. Então, como a gente já falou antes, depressão não é falta de fé. Infelizmente, nós crescemos achando que a nossa fé faz de nós super-heróis. E como eu sou uma pessoa de fé, Deus está comigo, não importa o perigo, eu vou enfrentar porque eu sou forte. Se Deus é por mim, quem será contra mim? E aí a gente vai achando que a gente é o máximo porque a gente tem fé. Só que ter fé não é ser o máximo, é confiar no Deus que é o máximo. Esse é o detalhe, a gente precisa ter prudência. Eu lembro que eu disse, como é que é? A nossa fé não pode ser presunçosa, eu não posso pressupor que eu sou forte o suficiente para enfrentar tudo, porque eu não sou. Nós precisamos cuidar da nossa saúde mental. Prudência não é antônimo de fé, não é negar a fé, a gente precisa ter prudência. A depressão é uma doença, ela pode estar relacionada a problemas espirituais? Pode, a depressão ela não é pecado, mas ela pode ter sido causada também por um pecado ou por um demônio, isso a gente não exclui, e explico por quê. Antes da gente julgar que toda depressão esconde algum pecado grave, ou que a pessoa está possessa por um demônio, a gente precisa parar e pensar. Porque julgar alguém em depressão é muita ignorância, é maldade, é falta de conhecimento bíblico e pior, é falta de amor. A depressão pode ser causada por um pecado? Sim, mas não significa que sempre seja. Porque às vezes, eu estava ouvindo um podcast esses dias de um pastor que ele fala bastante sobre depressão, que é o Wilson Porte lá da Batista da Liberdade. Ele estava contando de um caso de uma senhora de 70 anos que ele foi visitar e aqueles irmãos falaram: pastor, a gente já orou, já pediu, a neta, pedi para minha avó lembrar se tem algum pecado que ela cometeu na mocidade, que ela não pediu perdão, tal, e ela já... Assim, a gente já orou com ela, já fez tudo, pastor. E ela não sara, e ela não cura. Aí ele falou assim, para aqueles irmãos ele era o pastor sem fé. Será que é isso? Porque se ela era uma pessoa que trabalhava na igreja, que estava sempre firme e forte na obra, cantava e tal, e estava triste. E eles achando que era pecado, mas não deu tempo. Infelizmente, uma semana depois ele falou que a senhorinha acabou tomando chumbinho, se matou, aquele veneno de rato. Mas qual é a primeira coisa que se pensa? É pecado. No caso dessa senhora, eles já tinham feito assim, já tinha sentado com ela, pensado em tudo que pudesse ser. Não era. Se um dia a gente aprendeu que depressão se cura somente com a Bíblia, esquece isso para o seu bem. Ela ajuda. Mas se você pensar dessa forma, é a mesma coisa que você querer tratar miopia e câncer com a Bíblia somente. Não vai curar. A gente pode orar pedindo a cura, pedindo a restauração? Sim, pela fé a gente sabe que Deus é poderoso, que Ele pode fazer um milagre? Pode. Ele é Deus. Mas a gente precisa entender que há mais pessoas que se matam por conta da depressão do que assassinato no mundo. Isso é muito sério.
A gente precisa cuidar dos sentimentos e dos sentimentos de quem procura ajuda da gente. Então, essa conexão entre pecado e enfermidade existe? Existe. O pecado ele provocou, lembra? Gênesis 1, 3. O pecado provocou a queda da humanidade. Com a queda veio aí a mortalidade do homem, tornando os nossos corpos físicos corruptíveis, sujeitos ao processo de morte, que finalmente nos mata. A gente pode dizer que toda enfermidade resulta indiretamente do pecado, porque o pecado prejudicou o ser humano como um todo? Pode, porque nós estamos sujeitos à degeneração, à deteriorização, à invasão de organismos hostis. Mas a gente precisa entender que é uma causa secundária. Não quer dizer que necessariamente eu pequei, eu estou com depressão porque eu pequei. Não, eu devo ter cometido algum pecado. Não é isso. Então, a saúde mental é a causa, aliás, a saúde mental é como a saúde física, a gente precisa cuidar. Então, a gente está sujeito a perder ela também, assim como a gente está sujeito a nos desviar, a nos encher de orgulho, a pecar. Então, às vezes, um pecado específico, pessoal, pode nos adoecer? Pode. Davi é um exemplo disso, o autor deste salmo. Não é o caso deste salmo, mas Davi passou um bom tempo em depressão por causa de uma culpa não confessada. Lembra o que ele fez? Adulterou com Betseba, mandou o marido dela, Urias, para a guerra, para ele morrer. Então ele pecou, ele chegou a ter febre por causa disso. A culpa que ele sentia consumia ele a ponto dele ter dor horrível no corpo e na alma. Davi ele estava tão profundamente abatido por causa disso que ele chorava dia e noite. É um sintoma clássico de uma depressão profunda. No Salmo 38, você pode olhar lá, ele nos revela que todo o seu sofrimento decorreu de pecados não confessados. Está aí no Salmo 38. E assim mesmo, assim mesmo na vida de um verdadeiro convertido. O verdadeiro cristão, ele não consegue ficar pecando. Isso gera tristeza. O pecado, ele traz tristeza. O pecado, ele é tentador e bom no princípio, mas no fim ele traz morte, tristeza e depressão, a menos que a gente confesse e abandone. Então a gente aprende com a experiência de Davi essa preciosa lição. Apesar do Salmo 25 não apresentar essa referência histórica, a gente não sabe qual é o motivo de Davi estar triste aqui. Mas Davi é um caso interessante. Ele também tem um início de depressão quando ele é traído por Aitofel, uma pessoa que ele confiava muito. E ele fica extremamente triste, se achando sozinho. Pode ser o contexto desse salmo. Eu já pesquisei, não consegui. Mas assim, achar as referências, porque nem sempre é possível, né? Os salmos são escritos muito antigos, nem sempre você consegue achar essas referências. Mas o fato é que neste caso aqui, esse salmo, ele deixa claro que não é por causa do pecado que ele está triste, mas ele está se sentindo sozinho. E quando a gente é traído, a gente se sente muito triste, muito sozinho. Então a gente não sabe qual é o motivo. Eu estou partindo desse pressuposto, pela história de Davi, que está lá em Crônicas, que está lá em Reis, tá? Então esse salmo, pessoal, ele é um salmo de lamento. Se você olhar o verso 17, Davi ora pedindo auxílio divino e ele afirma que as tribulações do seu coração se multiplicaram. Ele já não está mais num momento triste porque ele cometeu pecado. A petição final do salmista para que Deus olhe para a sua situação e liberte ele da tribulação não é de alguém que pecou, porque senão estaria pedindo para livrar do pecado. Nesse versículo a gente vê que Davi não só reconhece que ele tinha inimigos internos, como ele tinha inimigos externos. Você vê que ele fala, a gente leu e ele fala bastante isso durante o Salmo, né? Então ele vai contender exteriormente com os seus inimigos e vai enfrentar as tribulações que esses lhe causam. Mas que ele era tão afligido interiormente com dores e angústia do coração. Quer dizer, ele está sendo atacado exteriormente e dentro de si mesmo. Quem nunca passou por um problema onde a gente tem a sensação que está sendo perseguido?
E a gente está vendo, e a gente é questionado, e a gente é falado, mas não bastasse essa perseguição externa, a gente tem uma habilidade incrível para se auto-perseguir. Porque aí você começa a acreditar nas coisas que as pessoas falam. Eu lembro que eu já disse aqui uma vez, nós somos feitos de narrativas. Aquilo que a gente aprende na infância, que os nossos pais nos contam, depois na escola, com os professores, com os colegas. E aí essas pessoas que nos perseguem têm as narrativas delas. E aí nós começamos a fazer o quê? Interiorizar essas narrativas. E a gente começa realmente a pensar, porque elas estão dizendo que nós somos incapazes e nós começamos a dizer para nós mesmos, eu sou incapaz, eu não tenho capacidade. Essas pessoas vão dizendo, você é um derrotado, você não fez nada até agora. E você começa a acreditar, eu sou um derrotado. Então, é interessante isso, porque é essa ideia que o salmista quer dizer aqui. Que não bastasse os inimigos, ele mesmo está se atribulando. Mas nunca ninguém fez isso aqui, né? Começar a acreditar naquilo que estão falando pra gente, né? E aquilo começa a virar uma verdade, mesmo não sendo. O fato é que a gente precisa parar e pensar. A gente precisa fazer uma autoanálise pessoal. A gente precisa comparar essas narrativas e começar a questionar se realmente isso é verdade. E eu gostaria de dar algumas sugestões que eu ouvi essa semana. A psicóloga que eu tô indo, ela deu para mim um papelzinho com essas perguntas. Eu olhei para ela, posso usar no sermão? Ela pode. Que vale a pena a gente pensar. Quando a gente escuta essas coisas, que você é incapaz, que você é derrotado, que você não consegue, que você não pode, e por aí vai, talvez outras coisas que você já tenha ouvido e que isso você começou a dizer para você. Que a primeira pergunta para a gente pensar nessa autoanálise, quais são as evidências que apoiam isso? O que apoia que você é incapaz? Analisa onde você está hoje, o que você fez até aqui. Evidências físicas, ou aquelas que você pode olhar. Segundo, existe uma explicação, um ponto de vista alternativo? Será que é isso mesmo? E diante disso, então, vamos partir desse pressuposto da incapacidade. Qual é a pior coisa que pode acontecer diante disso? E se acontecer, você poderia enfrentar? E qual é a melhor coisa que poderia acontecer? Porque a gente pensa só no pior. Mas já parou para pensar no melhor? Porque para quem era incapaz conseguir chegar até aqui, né, com quem não tinha capacidade, quem achava que não podia, você está aqui hoje. Você está, de repente, naquele trabalho que você tanto quis, naquele curso que você tanto queria, com a família que você tanto sonhou. Será que você é incapaz mesmo? Os fatos muitas vezes dizem o contrário, mas a gente começa a interiorizar as narrativas. E a gente precisa começar a questionar as narrativas que a gente interioriza. E aí a gente começa a pensar, então diante dessas circunstâncias, do pior e do melhor, qual o resultado mais realista? O que de fato pode acontecer? De fato o que pode acontecer é chegar no fim do ano, fazer uma bela festa de Natal, chamar os parentes e tal. Então a gente às vezes esquece, a gente começa a acreditar nesses pensamentos que a psicologia chama de pensamentos automáticos. Mas eu prefiro, dentro do contexto do Evangelho, chamar de narrativas, né? Então, qual é o efeito de você acreditar nessas narrativas? Então, nós precisamos mais do que nunca olhar para o Evangelho e aplicar as narrativas do Evangelho para a nossa vida. O que Jesus diria disso? Jesus diria que você é incapaz? Ele diria que você não é amado? Que ninguém te ama, que ninguém te quer? Não. Outra coisa também para você pensar. O que você diria a um amigo ou a um familiar que estivesse na mesma situação, interiorizando essas narrativas? Você diria que essa pessoa é incapaz mesmo? Você diria isso? Então é muito importante. Como afirma João Calvino, e a gente vai lá no nosso protestantismo, ele vai dizer que o conhecimento de nós mesmos nos conduz ao conhecimento de Deus.
jamais chegaremos ao puro conhecimento de nós mesmos, até que antes tenhamos contemplado a face de Deus e da visão dele desça e examinemos a nós mesmos. Ou seja, eu preciso me conhecer para conhecer a Deus, porque quando eu olho para dentro de mim, eu me dou conta de que eu posso não ser capaz aos olhos do mundo, mas Ele me ama mesmo assim. Eu posso estar acreditando nisso, mas Ele me ama. Diante de Deus, nós nos despimos de todo o orgulho, tudo aquilo que possa tomar conta de nós, dessas falsas narrativas que de forma silenciosa vão nos dominando. A gente começa realmente a entender e acreditar que nós somos quem nós somos, porque Deus nos fez. Ele nos fez inicialmente, Gênesis 1, bons, fez a imagem e semelhança dele. O pecado nos corrompeu? Corrompeu. Mas nós começamos a entender que nós não merecíamos o seu amor e o seu perdão, mas Ele nos ama e nos perdoa sem merecimento. Quem sou eu para dizer que eu sou incapaz? Se Ele me ama, apesar de tudo, apesar do pecado. E o pecado o que é? Lembre-se. É a nossa ofensa contra a santidade de Deus, contra aquilo que Ele planejou. Mesmo assim, apesar da gente com o pecado ofendê-lo, Ele se dá na cruz do Calvário para nos acolher. Biblicamente, nós sabemos que Jesus viveu, morreu e ressuscitou para nos amar. E que agora em Cristo, nós não somos mais essas narrativas que o mundo insiste em nos dizer. Em Cristo nós somos filhos e filhas de Deus, amados, abraçados, abraçadas. Então, nós precisamos realmente entender isso e absorver isso. E a partir disso, nós podemos realmente aplicar tudo aquilo que nós temos vivido. Porque às vezes, a depressão também ocorre por falta de perdão. Às vezes nós não perdoamos as pessoas ou nós mesmos. E a gente fica remoendo dentro da nossa mente as narrativas de dor e sofrimento. A gente não perdoa a pessoa ou mesmo a nós pelos erros cometidos. Só que a gente esquece que Cristo morreu em uma cruz justamente para nos perdoar e nos dar esse privilégio de sermos filhos e filhas de Deus. Às vezes o inimigo realmente ele vem nos perturbar tanto com tentações, com situações de limite, com dor, com sofrimento, que a gente cai e a gente não nos dá o direito de sermos felizes. A gente começa a absorver a narrativa que o mundo diz, que a gente precisa saciar a nossa sede no sexo, na bebida e tudo aquilo que o mundo oferece, porque isso é bom. Nós deixamos a oração e a leitura bíblica de lado e a gente começa a valorizar mais as redes sociais, mais a TV, mais a pornografia, mais as campanhas que dizem, ainda mais hoje em dia, né? A geração do it, do Nike, a geração do desempenho. Eu tenho que ser o melhor em tudo. Deus diz pra gente que não. Você sendo bom ou você não sendo, Ele nos ama mesmo assim. Então, a mente afeta o corpo, exatamente como o corpo afeta a mente. Então, a gente não pode apenas vir aos domingos e achar que isso basta também. A gente não pode apenas decorar alguns versículos e achar que isso basta. A gente precisa ter a mente de Cristo, absorver as narrativas de Cristo para nós. Começar a pensar e a viver como Cristo pensa. Ou seja, absorver isso com leitura, com oração. Então, às vezes a gente vem e se alimenta só no domingo e acha que é o suficiente. Mas as narrativas do mundo, a gente vai sair daqui, se você ligar o rádio, vai ter uma narrativa, vai ter outra. E a gente começa a absorver achando que isso tudo é verdade. Mas o fato é que quando a gente se sentir triste, sozinho, porque às vezes a gente vai se sentir sozinho, mesmo crendo
em Deus. Porque às vezes a gente não vai sentir a presença de Deus e o mundo, essa é uma outra narrativa que o mundo diz, você tem que sentir, você tem que se sentir bem o tempo todo. Não quer dizer, isso é uma falsa narrativa. A gente vai ter aflição. Jesus mesmo disse, mas tende bom ânimo. Então, quando a gente se sentir dessa forma, que a gente possa olhar para Davi nesse salmo e que a gente possa orar como ele orou. Ele diz, né, volta-te para mim. Eu vou ler até numa linguagem diferente, que ele diz, volta-te para mim, Senhor, tem misericórdia, pois eu estou sozinho e aflito. Porque nós vamos nos sentir sozinhos e aflitos. Pode ser por um momento, pode ser dentro de uma situação de depressão. É importante que, se eu se sentir sozinho e aflito, pensando que, não, eu não estou num caso de depressão, mas eu estou passando por uma dificuldade, eu não sei como viver isso, ore. E se isso não passar, busque ajuda da pastora, ajuda profissional de um psiquiatra, de um médico. Olha, eu estou me sentindo triste, sozinho, aflito, já faz 2 semanas. Mas não deixe de verbalizar. Procure ajuda, você não está só. Eu também tenho essas mesmas dificuldades que às vezes os irmãos têm. Nós precisamos lembrar disso. Quando nós nos sentimos assim, façamos como Davi. Volta-te para mim, Senhor, tem misericórdia, porque eu estou aflito e sozinho. Meus problemas só aumentam. Livra-me de toda a minha angústia, atenta para a minha dor e para o meu sofrimento. Perdoa todos os meus pecados, pois em ti ponho a minha esperança. Hebreus 12 nos lembra que a gente precisa resistir ao mal, nos exorta sobre isso. Deus sabia, antes da fundação do mundo, que a gente seria atingido por esses males. Pela dor, pelo sofrimento, pela depressão, pela dificuldade. É difícil enfrentar, muitas vezes, o nosso humor, as nossas emoções, as nossas lutas internas. Às vezes o pior inimigo nosso é a gente mesmo. Mas a gente deve crer que de algum modo, mesmo no meio da tragédia, da dor e do sofrimento, Deus tem um propósito para isso. Isso aqui não é ser simplista, tá? Não é aceitar o sofrimento simplesmente por aceitar, mas é entender que Deus é soberano e que Ele não seria Deus se Ele não tivesse controle sobre a propagação do mal e que Ele não seria capaz de usá-lo para derrotar e destruir o próprio mal. Não é aceitar o mal, é saber que Deus está no controle. A Bíblia, quando ela é ouvida, ela é obedecida, ela é eficaz para restaurar a alma humana. Ela pode não ser o melhor remédio para algumas situações de depressão, mas quando o problema da depressão for o pecado, ela é o remédio. Mas quando não for, precisamos procurar ajuda. E mesmo quando o pecado for, porque a Bíblia diz que a gente deve confessar os nossos pecados uns aos outros, para que a gente possa realmente ter o coração leve e desse modo realmente receber a graça de Deus. Então, independente de uma coisa ou outra, não fique sozinho, procure ajuda. Se você conhece alguém assim, que não consegue procurar ajuda, mas que está precisando, ore por essa pessoa. Porque o Espírito Santo pode realmente movê-la a realmente buscar ajuda. Nosso Deus é Deus de milagres, você acha que Ele não pode fazer isso? Ele pode. Então, não deixe de se tratar, não deixe de se conhecer, de se cuidar, né? Confie sempre em Deus, na palavra dEle. Creia, ame, a conheça, obedeça, abraça, faça dela a sua narrativa verdadeira. Que realmente a gente possa se submeter a Deus e ter certeza que Ele vai cuidar de nós, Ele vai enviar, dar a nós o discernimento para irmos a bons médicos, bons terapeutas, bons psicanalistas. A gente esquece que tudo isso também foi Deus que providenciou para o nosso cuidado. Então que a gente não se esqueça disso, que a gente possa realmente ter em Deus vida abundante.
Porque ter uma saúde mental é ter vida abundante, é desfrutar daquilo que Deus tem para nós na eternidade já. Então que Deus nos ajude. E quando a gente se sentir só, faça como Davi. Ore, procure Deus. Porque às vezes não, quase sempre a gente vai precisar de ajuda. E Ele é fiel para nos ajudar. Amém?